Boa noite a todos, paz e graça. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre o papel, sobre o valor, a mulher em casa, a mulher na igreja, a mulher diante de Deus. Mas eu quero primeiro falar duas coisas. Nós ouvimos muito hoje algumas pessoas movidas por esse tempo, por essa cultura, geralmente sem Deus, uma cultura que precisa ser redimida pelo Evangelho, que quando a gente vai falar algumas coisas, eles falam assim: esse não é seu lugar de fala. Já ouviram isso? Então, às vezes, algumas mulheres, quando vão ouvir um homem falar de mulheres, alguma mulher pode falar: ei, esse não é o seu lugar de fala. Você não é uma mulher, então você não pode falar para uma mulher. É assim que a cultura quer que a gente pense. Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui nessa noite para ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. Então, nosso desejo é que Deus fale conosco, usando um homem, a mim, o irmão de vocês, que pastoreia. E uma segunda coisa, é impossível olhar para um homem sem pensar numa mulher. Não existe um homem sem pensar numa mãe. O homem vem de uma mulher. E aí ele se enamora, ele se apaixona e ele quer se casar. Se casa com uma mulher. Aí, pela graça de Deus, Deus dá filhos e filhas. Aí ele é pai de meninas. Mas antes disso, ele ainda está às vezes na casa do pai e ele tem irmãos e irmãs. Ele tem avós. Ele tem tias, primas. Ou seja, um homem está cercado pelas mulheres. E nós damos graças a Deus por isso. Por quê? Porque são essas mulheres que eu acabei de falar que Deus vai usar para formar o caráter e o coração dos homens. Esse é o propósito de Deus. Um homem é formado por Deus, pela ação do Espírito, a partir da interação com as mulheres que Deus põe na vida dele. A começar da mãe. E depois, tudo aquilo que Deus chama um homem para fazer e andar. Vamos lá para a nossa missão impossível de hoje? Vamos lá, pode passar. Missão impossível é o sumário, viu, Sandro? Vamos ver se a gente consegue chegar hoje, né? Então, aqui está a minha proposta. Nossa, prioriza o seu marido? Como assim? Nós vamos fazer aqui brevemente uma exposição, tá? De Provérbios 31, ok? E depois também vamos lidar com outros temas importantes que afetam a vida de uma mulher. Então, priorize o seu marido, a senhora da casa. Vamos entender o que é isso. Terceiro, os resultados do trabalho de uma mulher. Depois, o caráter aprovado e quando uma mulher é bem sucedida. Tá? Uma mulher abençoada. Depois vamos entrar, uma mulher que completa o marido, uma mulher que abençoa a igreja. E aí um tema aqui, né, que é importante, uma mulher trabalhando fora, porque lembra, a mulher já trabalha sempre, a partir da casa, ela já trabalha na casa. Às vezes o homem pode até não fazer muita coisa, mas a mulher faz muito. E aí tem essa questão, como lidar com isso, quando a mulher tem jornada dupla, tripla?
o significado da feminilidade, aplicações finais e Cristo e a mulher. Que Deus nos ajude. Vamos lá, Sandra? Bom, abra comigo aí Provérbios 31, verso 10. Achamos aí? Essa primeira sessão que nós vamos abordar, eu coloquei o título como ela prioriza o seu marido. Então, quando nós olhamos dos versos 10 ao verso 12, e aí nós fazemos a seguinte pergunta, né? Quem vem primeiro na vida da mulher casada? Quem vem primeiro? O Senhor. E da mulher solteira? O Senhor. E da adolescente? E da anciã? E da viúva? O Senhor. Depois do seu marido e então os seus filhos. Mas olha a primeira coisa que nós olhamos para o verso 10. Aí vocês vão olhar na Bíblia e vão olhar o slide aqui e a gente vai fazer essa interação. Diz que essa mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, não é fácil achar essa mulher, porque ela tem muito valor. Ela tem valor para quem? Para o marido. Como que um homem que acha uma boa mulher é alguém feliz? É um homem abençoado. Diz aqui que o seu valor é mais do que joias. E diz aqui no verso 11, o coração do seu marido confia nela. Lembre-se que falamos ontem sobre casamento. A natureza do casamento nos mostra que é uma aliança, e uma palavra importante para aliança é qual? Fidelidade. Então perceba, pega a palavra fidelidade e pensa em confiar. Nós confiamos em quem é? Por que nós confiamos em Deus? É o que mais fala de Deus na Escritura. Deus é fiel. Porque o pecado, ele trouxe inconstância para a criação. E nós somos assim. Nós somos infiéis. Por isso que Deus se mostra como um Deus fiel. E está dizendo aqui que esse marido confia nessa mulher, porque ela é virtuosa, ela é valorosa, ela é fiel, ela é confiável. Maridos, nós precisamos trabalhar com as nossas esposas e precisamos confiar nelas, como nossas auxiliadoras. Uma outra coisa, o verso 12, importante, ela faz o que para o marido? Ela faz bem, mas ela faz bem quando ele trata ela bem, ela faz bem quando ele compra alguma coisinha que ela gosta, ele faz bem em alguma época do ano, ela faz bem para ele no começo do casamento, ela faz bem quando? Não tem a condição. O que o verso fala? Todos os dias da sua... Essa mulher é constante, é permanente, ela é confiável todo o tempo. Olha o verso 23, que eu vou lá na frente. Ela faz bem ao marido, e diz o verso 23, se você der um pulo lá, diz que o marido dela é estimado entre as pessoas importantes da cidade. Por que ele é estimado quando ele se assenta? Como que acontece dali? Porque ele sai de casa bem apresentável, porque a mulher ajuda ele. Às vezes a gente coloca uma roupa lá, não tem nada a ver, faz um negócio totalmente desarmônico, ela olha e fala, tá tudo complicado, dá uma voltada lá e vou ajudar você. Então, uma coisa importante que a gente tem que ver, essa mulher, ela auxilia até a própria aparência do marido. Mas... qual é o meu primeiro ponto, então, quando a gente começa nesses versos 10, 11 e 12? Olha para a mulher agora, dos versos 10, 11 e 12. Ela está focando em quem? Ela é valiosa para quem? Quem é que confia nela? O
Percebam que está começando a falar dessa mulher. E a primeira coisa que fala é do relacionamento dela com o seu marido. Essa mulher, sendo fiel a Deus, ela prioriza o seu marido. E nós vamos ver o que Deus vai fazer com essa mulher por agir dessa maneira. É o nosso primeiro ponto. Mulheres, priorizem o seu marido. Vamos lá, Sandra. Segundo ponto. A mulher, me entenda aqui, ela administra. Às vezes eu atrapalho a Luana. Ela quer fazer um negócio lá, ela quer colocar um tapete, sabe? Quer comprar uma cor e tal. Fala assim, tal. Aí eu começo a querer ser o Senhor, né? Administrar essas coisas. Aí ela olha para mim assim e fala, você precisa voltar lá para Provérbios, tal, porque Deus falou que é eu que cuido dessas coisas, você está usurpando o que é meu. Aí eu olho para ela assim, às vezes contrariando, e falo, você tem razão. Eu não concordo com essa cor desse tapete. Eu queria um azul, porque eu gosto de azul marinho, azul médio, azul claro e azul piscina. Não é assim? Às vezes a gente é um homem de uma cor só. E as mulheres, elas são o quê? Variáveis. Elas têm texturas. Elas fazem as coisas ficarem bonitas. Por isso que Deus coloca ela como o quê da casa? Homens, escute isso. A mulher é a senhora da casa. Você é o supervisor. Mas a senhora da casa, quem administra, às vezes o cardápio, o tapete, as coisas, essas coisas, tudo Deus deu para ela. Esse é o papel dela. Esse é o chamado dela. Começamos bem aqui? Eu coloco essa palavra senhora para já nós, homens, entendermos o nosso lugar. Fica no seu lugar, homem, e deixa a mulher cumprir o papel dela. Porque quando nós casamos, nós precisamos entender que nós agora temos outra pessoa e nós vamos muitas vezes ter que renunciar àquilo que nós pensamos e deixar uma mulher liderar na casa aquilo que Deus chamou ela para fazer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, olha o verso 13. Olha lá o título primeiro. Ela é uma provedora de roupa e comida. Ela ajuda a escolher. Ela compra a roupa dela. Ela compra roupa para as crianças. E ela compra roupa para o marido. Ela provê. É lógico que essa mulher aqui, naquele tempo lá, ela fabricava suas roupas. Eles viviam ali numa sociedade muito agrícola, ok? Então ela comprava os tecidos, ela era uma costureira, ela tinha pessoas que trabalhavam com ela, mas eu quero mostrar para vocês que ela faz roupas boas para família, ela cuida da vestimenta da família, e ela sabe que Deus é o provedor dela, ela confia no Senhor, porque essa mulher é temente a Deus. Ela providencia também boa comida para a família. Olha o verso 14, é como um navio mercante que de longe traz o seu pão, simbolizando o que aqui? Comida, né? As crianças aprendem o verso 14 muito rápido. Elas não chegam no pai e falam assim, pai, estou com fome. Ela sabe que dali não sai nada. Ela fala assim, mãe, estou com fome. Mãe. Aí, quando ela sai, às vezes ela vai para alguma coisa da igreja, aí fica o homem lá com as crianças. Fala, não, vou ficar com as crianças. Vou cuidar dessas crianças. Está tudo no controle. Ela manda mensagem, está tudo bem? Aí ela tem medo da resposta, mas ela pergunta, né? Está tudo bem? Tudo bem. Aí dá um horário, aí as crianças estão querendo jantar. Percebe? A mulher está fazendo alguma coisa, mas a gente já... Por quê? Porque isso é uma coisa que Deus deu para elas, mas nós podemos auxiliá-las, tá? Agora, uma outra coisa importante que eu quero chamar a atenção aqui no verso 14, ela é como um navio mercante. O que é isso? Uma mulher sábia, conforme a palavra de Deus,
ela dá lucro para o marido dentro de casa. A conta de luz é menor com ela. A conta de água é menor. Ela sabe aproveitar o alimento, ela não joga coisa fora, ela faz uma comida francesa, um redonté, e já fica gostoso, ela tem um jeito. Às vezes a criança vai para a escola, não tem nada, do nada ela, né, semelhante, do nada ela faz um lanche, a criança vai para a escola e dá tudo certo, tá? Então ela tem estratégia, ela é boa com negócios. Nós homens temos que entender isso, que às vezes nós somos casados com mulheres que foram dotadas de capacidade de administração por Deus, e que muitas vezes, que mesmo que o homem seja o principal provedor, às vezes isso não acontece também na família, se a mulher tem uma capacidade boa para administrar, nós precisamos aprender a usar os talentos que Deus deu para ela, senão nós não somos sábios. Até porque como líderes e como supervisores gerais da casa, nós temos que usar os melhores dons que nós temos na nossa família. Então, se ela tem aquele dom, eu preciso usar. E essa mulher tinha esse dom. Ela tinha estratégia, ela fazia bons negócios, ela não trazia prejuízo. Essa mulher não estourava o cartão de crédito. Amém? Ela conseguia falar, sobrou aqui, põe lá no investimento, põe lá na poupança, guarda para a viagem lá do final de ano. Agora, ela tinha uma jornada dura em casa. Olha a jornada dela. Ela acorda, olha o verso 15. Ainda está de noite, ela já se levanta. E o que ela faz? Dá mantimento à sua e dá tarefa às suas. Olha o que nós podemos ver dessa mulher aqui. Acompanha comigo. Ela acorda cedo, ela tem servas. Vamos pensar do ponto de vista econômico? Vamos lá? Essa mulher gera emprego. Ela está abençoando outras famílias, gerando renda para outra mulher. Essa mulher, ela glorifica a Deus, porque os talentos que Deus põe nela, ela multiplica e chama mais pessoas, mais mulheres para estar perto dela. Ela emprega e isso vai gerar riqueza para outras casas, e ela continua sendo uma mulher de bons negócios. Olha o verso 16: examina uma propriedade e ela o quê? Adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Está percebendo aqui? Ela ganha alguma coisa e ela investe, e aquilo continua trazendo benefícios financeiros para a sua família. O verso 17 diz aqui que ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. O que isso quer dizer? Essa mulher aqui, ela é preparada para a jornada, espiritualmente, emocionalmente. Só que nós temos que lembrar de uma coisa: quem que tem que ser o provedor desse preparo? O marido. Nós temos que prover espiritualmente, nós temos que prover emocionalmente, nós temos que dar condições para que as nossas esposas, mulheres, possam viver todo o potencial que Deus colocou nelas. Porque quando elas vivem assim, isso gera glória para Deus, e a família toda é abençoada, ok? É isso que a palavra está nos mostrando aqui, tá? Ela é preparada, e aqui já vai uma questão para nós homens. Força, fortalece braço. O que eu tenho que pensar? O trabalho de uma casa é muito, muito cansativo. E às vezes tem homens que olham assim: mas ela fica em casa, ela não faz nada. A gente escuta isso ou não? Toda mulher casada, com filhos ou não, que ainda trabalha fora, ela tem jornada dupla. A Bíblia fala lá em relação aos que ensinam na igreja que eles devem receber dupla, que eles devem receber. E se eu aplicar isso para as mulheres que têm dupla jornada? Porque muitas vezes nós homens não conseguimos enxergar tudo o que elas fazem, o desgaste que elas têm para cuidar
do marido, dos filhos, da casa e muitas vezes ter que sair e trabalhar fora. Nós precisamos ajudar elas na casa o máximo que a gente puder. Não sendo bagunçado, já é um bom começo. E reconhecer isso para ela. E também reconhecer publicamente ela, elogiando ela, quando ela está fazendo tudo aquilo que Deus colocou na mão dela. O verso 18, vamos lá ver. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ela percebe que o seu ganho é bom. Essa mulher faz autocrítica. Ela avalia a sua conduta, a sua performance. Ele diz, a sua lâmpada não se apaga de noite. Provavelmente a lâmpada não apagar à noite não quer dizer que ela dorme muito tarde, porque se ela dormir muito tarde e acordar cedo, como diz o verso seguinte, ela não vai ter muita força. Dormir tarde e acordar cedo não combina para alguém que tem uma jornada dura. Não vai dar certo. E a medicina está dizendo isso aí para nós toda hora, a gente precisa dormir melhor. Essa questão de não apagar a lâmpada é o seguinte, a casa dela ela não é pega de surpresa, é organizada, certo? Se nós olharmos lá atrás, naquele tempo que a energia oscilava muito lá atrás, quando a energia acabava, ela já tinha as velas preparadas, ela já tinha o fósforo, ela já sabia, já tinha os lugares que ela colocava, ela estava sempre pronta. E uma outra coisa importante, quando ela olha para o trabalho dela, ela fica animada. Ela se anima com os frutos que Deus está dando para ela. E aí tem o verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ela faz uma análise, mas ela avalia. Está sendo bom. Deus está me ajudando. O verso 19 diz que ela trabalha com as suas mãos. Mulher trabalha muito com as mãos. Agora eu quero mostrar alguma coisa que não dá para entender na língua portuguesa no verso 15. Não dá para ler o que eu vou falar aqui agora. Vocês vão ficar até surpresos quando olham. Por quê? O verso 15, aqui, essa expressão, ainda de noite já se levanta, é como se fosse uma leoa que sai para caçar com os leãozinhos. O verso 15 está dizendo o seguinte, a mulher é como uma leoa, mexe com o filho dela, ela fica mais brava que o pai, mexe com ela, ou não, ela fica brava, ela fica muito brava, mexe com os pintinhos da galinha, ela vai para cima de você, ela não tem nem noção do que ela está fazendo, mas ela vai para cima de você, e ela usa o bico. O galo não está nem aí, a galinha abre, protege. Irmãos, já pararam para pensar como que essas leoas, mães e esposas, nos abençoaram? Eu dou um testemunho rápido para vocês. Muito do homem que eu sou foi por causa da leoa que a minha mãe foi. Que trabalhava com as mãos, que fazia tudo que podia. Que eu me lembro uma vez, ainda antes de conhecer Cristo, eu não voltei para casa. E não avisei. Não façam isso, jovens. Aí na hora que eu cheguei em casa, o meu pai olhou para mim. Meu pai foi tudo bem. Quando eu encontrei minha mãe, a frase célebre que está na minha cabeça até hoje, você acha que você é filho de uma chocadeira? Você acha isso? Você não me avisa? Você me deixa a noite em claro? Porque assim é o coração de uma mulher. Ela é uma leoa. Irmãs, leoas, continuem esse trabalho que Deus pôs na mão de vocês. E lembre-se, existe um leão por trás de vocês. E eu não estou falando do marido. Eu estou falando de Cristo.
O leão da tribo de Judá é que fortalece cada leoa. Para ser boa mãe, boa esposa. Para viver ao padrão de Provérbios 31, que é um modelo de uma mulher que teme a Deus, que faz o seu melhor na sua casa. Lembre-se, existe um leão por trás de você. Um leão invencível. Vamos lá. Aqui chegou o quiasma. O que é isso? Não é uma coisa de comer, né? Lembra quiabo, não tem nada a ver. Quiasma é uma figura de linguagem. Segura Provérbios 31, vai lá em Gênesis 6. Corre lá, deixa aqui segurando, volta, vai lá em Gênesis 6. Eu vou mostrar um negocinho interessante para você, tá? Vou mostrar a poesia para você. Eu vou mostrar a poesia do dilúvio. Sério? Sério. O dilúvio foi contado a história em forma de poesia. Vamos lá? Por exemplo, abre lá comigo em 6, 9. O que você tem aí em 6, 9? 6, 9, 6, 10. 6, 9, tem quem? História de? Agora, abre comigo 9, 19. Como que é o versículo? São eles os 3 filhos de? Certo? Então, está falando de Noé lá no final e começou falando de Noé. Então, as duas extremidades são quem? Noé. Ok? Agora, volta lá para o capítulo 6. Você vai ficar indo e voltando, igual a sanfona, tá? Agora vai no verso 10. Está falando o quê? Os 3, Sem, Cã, Jafé. Agora vai lá para 9 de novo. Eu falei 19, Noé. Agora vai no 18. Os filhos de Noé. Está lá o que agora? O nome. Opa, repetiu. Estão começando a entender? Repetiu. Sem, Cã, Jafé. Noé. Avança. Sem, Cã, Jafé. Aqui. Sem, Cã, Jafé. Vamos ver se continua dando certo? Vamos lá. Vai lá no 14. 6, 14. O que tem no 6, 14? Faz uma. Então guarda a arca. Agora vai lá no 9, 18. Saíram de uma, faz a arca. Depois sai, ok? Isso vai continuar do capítulo 6 até o capítulo 9 fazendo isso. Até que chega no clímax. O clímax. O ponto mais importante do capítulo 6 até o capítulo 9 é 8:1. Agora abre. Gênesis 8:1. Aí é o clímax. Qual é o clímax? Qual é o clímax de toda a história do dilúvio? Nós estamos numa tempestade mundial, não estamos? Aqui, sim ou não? Então, o clímax de toda essa história é: Deus tem aliança com Noé. E aí ele fala: lembrou-se Deus de Noé. Tenho aliança com você, Noé. Eu não esqueci você. Eu protejo você. Eu sou com você. Eu dou provisão para você. Eu te livro. E Deus faz isso hoje com você. Amém? Então olha como que é poderoso entender um quiasma. Que você entende qual que é a parte mais importante de tudo aquilo. Feito essa preliminar, agora nós vamos ver o quiasma que tem para as mulheres. Que está aqui, ó.
Vamos ver se vai dar certo aqui também ou não? Vamos lá? E aí, esse quiasma é de verdade ou não? Sim ou não? É real? É real, gente. Isso aqui é um pouco de uma figura de linguagem da literatura hebraica, tá? Aqui no português a gente acaba passando despercebido porque não faz parte da nossa cultura, da nossa literatura. Mas vamos lá. Verso 20. O que a mulher faz? Ela abre a mão. E no 26, aqui a palavra traduzida é um pouco diferente, fala com sabedoria. Mas você pode falar, ela abre a boca, abre a mão, abre a boca, e aqui ela fala com sabedoria e cuida da família. Lá ela abre as mãos para fazer o quê? Para os pobres. Vai no verso 21. O que fala? Ela não tem medo do quê? Da neve. Por que ela não tem medo da neve? Porque ela se prepara. Porque ela faz roupa de frio. Certo? Olha essa mulher nessa casa. Agora vai lá para o verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto o dia da manhã, ela não tem preocupações. O que isso quer dizer? Uma palavra de esperança para você, mulher. Ela não é ansiosa. Ela não tem preocupação com amanhã. E a ansiedade é isso. A gente fica sofrendo por algo que nem aconteceu amanhã, depois de amanhã. Ela não é ansiosa. Por quê? Porque ela crê no Senhor. Ela teme a Deus. Amém? Ela não é ansiosa. Ela não tem medo do frio, porque ela se prepara com as roupas. Ela não fica preocupada com amanhã. E continua, diz mais o quê? No verso 21, ela veste no 25, diz que ela é vestida de dignidade. Está falando do quê? Do caráter dela, da força dela, mas é o vestido. Lembra? Nós somos vestidos com a justiça de Cristo. A questão aqui figurada. Aí no verso 22 fala que elas fazem as suas próprias roupas. Olha o 22. Faz para si cobertas, veste de linho fino de púrpura. Essa mulher era elegante, essa roupa era cara. Essa roupa de púrpura aqui era 2 meses de trabalho daquela época para ter uma roupa dessa. Então vamos fazer o seguinte, pega aí, vamos colocar um salário de um mês, um salário mínimo, multiplica por 2, pensa, é a roupa que ela está falando aqui. Ela usava uma roupa boa, que ela trabalhava nisso, mas diz também que ela fazia roupas e vendia. Agora qual é o clímax desse quiasma? Uma mulher que não é ansiosa, uma mulher que não tem medo, que abre a boca e abre a mão, uma mulher que é bem vestida, que investe a família, faz roupa, vende roupa, mas qual que é o clímax dela? Qual é o ponto alto dela? Quando o marido dela sai de casa, ele é respeitado publicamente por causa dela. Perceberam isso? No verso 20 a 27, eu tenho um quiasma, e Deus está mostrando. Lembra que eu falei no começo que ela prioriza o marido? Olha o verso 23. Seu marido é estimado entre os juízes, pessoas importantes. Quando se assenta com os anciãos, o que isso fala? A Bíblia mostra que Cristo é o cabeça da igreja, ok? E nós fazemos o que com o cabeça da igreja? Nós honramos, amém? E quem é o cabeça da mulher? As mulheres precisam honrar os seus maridos. É isso que Deus está mostrando aqui nessa noite. Que mulheres que agem assim são bem-sucedidas, cumprem o seu papel, porque elas acabam seguindo o propósito de Deus. Deus colocou o marido para amar, proteger, cuidar, zelar das mulheres. E lembre-se, antes do marido, era o pai, outro homem. E depois, se ela fica viúva, ela tem a igreja. Ela tem a igreja que cuida dela. A mulher nunca fica desprotegida, mas ela precisa
aprender a entender o plano de Deus para honrar aquelas pessoas que Deus colocou numa posição para cuidar dela. E cuida para quem? Um homem casado cuida da esposa, servindo a Deus. Por isso que é incondicional. Por isso que o marido ama a esposa, independente se ela está fazendo tudo certinho com ele, porque o compromisso do marido é com Deus. É para ele que ele presta conta. Não é mais para o pai dela. Ele, lógico, também tem uma questão com o pai, com o sogro, mas é para Deus. Porque ele assumiu um compromisso, ele tem uma aliança. Vocês estão entendendo isso? A importância, os papéis, os pesos que Deus põe em cada um. Vamos lá, Sandra. Quais os resultados do trabalho dessa mulher? Ela abençoa o próximo, voltando, sua família não passa frio, ela se veste com elegância. Maridos, aí tem uma aplicação aqui para os homens. A indústria que mais cresce no mundo é da estética. Isso quer dizer alguma coisa com as mulheres? Sim ou não? Então, qual que é a minha aplicação para os homens? Maridos, invistam na beleza da esposa. Não estou falando de beleza interior. Não estou falando de ler a Bíblia para ela. Eu estou falando de investir no cabelo dela, na pele dela, na unha, no sapato, na roupa. O que mais? As mulheres, ajuda, vai falando aí. Tudo que você pensar que vai fazer bem para ela como mulher, lembre-se, mulher não é uma pedra tosca igual nós homens, ela é elaborada, é delicada, feminina. A fragrância dela é bem melhor do que a do homem. Os homens entenderam aqui essa parte para a gente, amém? Amém? Essa mulher cuida bem do seu marido, e ele é honrado. Gente, presta atenção como esse negócio funciona desse jeito. Se o camarada vai sair com a camisa amassada, ou alguma coisa errada, qual a pessoa que breca ele no portão? Fala, onde você acha que você vai? Você acha que eu vou deixar você sair desse jeito? Por quê? Porque ela tem uma reputação. Ela tem uma reputação, falou, que isso? Vou falar de mim. Sim ou não? Sim. Por outro lado, quando o cara sai todo tal, sua mulher é uma bênção. Certo? Homens, ouçam suas mulheres, porque quando você sai de casa, a maneira como você está, a reputação é a dela, não só a sua imagem, amém? E ela ganha dinheiro com as suas vendas. Então, se as mulheres têm talento para alguma coisa, Deus chamou elas também para trazer provisão para suas casas. Maridos, saibam com discernimento, conforme a palavra, deixar que as mulheres sejam usadas por Deus para que elas possam trazer também provisão para casa, mas vocês vão ver daqui a pouco, sem também comprometer o primeiro chamado delas, que a gente vai entrar daqui a pouco, ok? Vamos lá, caráter aprovado. Primeira coisa, é uma mulher corajosa, e ela não é ansiosa. Olha o verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela tem coragem, ela enfrenta. Vem notícia ruim, o marido vem todo chateado, ela fala assim, vamos confiar em Deus. Deus tem uma aliança conosco. Nós não vamos desanimar, nós vamos orar. Nós já passamos por momentos difíceis. Como que é bom chegar em casa num dia com notícia ruim e ter uma mulher dessa? Uma leoa de Deus, que não fica lamentando por coisas que às vezes nem aconteceu, mas ela apoia, e ela confia no cuidado de Deus. Então isso faz parte do caráter dela. Ela enfrenta situações de frente, mas sabendo que ela é chamada para ser auxiliadora, porque o homem é que é a infantaria. Ela vem ali junto com ele. Segunda coisa, ela é a mulher que fala com, olha o verso 26, olha para mim, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Como é que faz para falar com sabedoria? Precisa ter palavra. As mulheres precisam ter Bíblia. Mulheres fortes, elas têm Bíblia.
mulheres fortes, elas têm teologia. Que teologia? Bíblia. Teologia do casamento. O que é o casamento conforme a Bíblia? Teologia do casamento. Como que cria filhos? Teologia de criação de filhos. É nesse sentido que eu estou dizendo. Não estou dizendo que tem que fazer um curso EAD e tal para estudar. Se puder, faça. Estude, mas com a bênção e a concordância do seu marido. Porque lembre-se, ele é o responsável dessa parte de ensino da parte de Deus na sua vida. O marido é o pastor primeiro lá na casa. E então aqui nós entendemos, irmãs, casadas ou não, que Deus usa vocês para ministrar nas vidas umas das outras. Mas precisa ter Bíblia. Vocês não podem falar movidas por emoções. E vocês muitas vezes são emocionais, e graças a Deus por isso, mas não podem falar muitas vezes baseada em emoção. Tem que fazer baseada na palavra. Vocês têm que se ajudar, tem que aconselhar uma ou outra conforme a régua de Deus, a palavra. Então o caráter dela é uma mulher que ensina outras mulheres a partir da palavra, e ela é bondosa. Terceiro lugar, como ela é a senhora da casa, ela supervisiona a casa, mas ela também trabalha. O final do verso 27 vai dizer o seguinte: ela não é preguiçosa. Não vai ter que mandar ela ficar olhando para a formiga, vai ter que a formiga é o preguiçoso. Não, ela trabalha. Mas vocês perceberam o tanto de coisas que essa mulher faz. E aí quando você vê tudo isso, qual é a consequência? Qual é uma consequência de uma mulher que, senhora da casa, prioriza o marido, cuida dos filhos, não é ansiosa, é corajosa, faz bons negócios? Sandro, as consequências. Qual é o segredo dela? Essa mulher não tem segredo, ela teme a Deus. Ela cuida daquele homem, porque ela ama a Deus. Ela é boa mãe, por causa de Deus. Ela cuida da casa dela, por causa de Deus. Ela sabe para ganhar um dinheiro, por causa de Deus. Então ela vai ser bem sucedida. Não importa o que a sociedade fala dela. Vão falar muitas coisas erradas sobre ela, mas o que importa é que Deus fala dela. Porque é Deus que nos julga. Porque é Deus que está em casa no dia da notícia ruim. É Deus que nos está nas crises. E é Deus que nos leva para o céu por causa de Jesus. Não é a cultura. Não é as feministas, nem é o Estado. Mas é o Senhor. Esse é o segredo dela. Então não tem segredo. Tema o Senhor. E o Senhor vai se manifestar na sua vida. Porque Ele é fiel. E lembrou Deus de Noé. Toda mulher crente é filha de Deus. Essa é a sua identidade. Deus tem compromisso com você. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é cuidadoso. Deus é sensível. E Deus sabe até onde as mulheres suportam dor, sofrimento. Confie no Senhor. Agora, como pode ser que uma mulher é elogiada lá fora de casa, se primeiro ela não tiver um bom testemunho dentro de casa? Tem muitas mulheres na sociedade hoje em dia que são bem-sucedidas lá fora, no trabalho, mas estão falhando em casa. Não estão se dedicando para ser boa esposa. E aí o casamento também fica prejudicado. E não estão se preocupando com os filhos. Não se enganem. Não se enganem, quanto mais nós afastamos, quanto menos tempo as crianças têm com as mães, pior o mundo fica. Olha para gerações passadas, os filhos tinham mais tempo com as mães. Está ficando mais difícil. O respeito está embaixo, o amor está embaixo. Por quê? Porque Deus deu um coração para essas mulheres, quando ela cuida dos filhos, que ela ensina a amar. Porque ela ama. Ela ensina pelo exemplo, pelo sacrifício, pela dedicação que ela é. Então, essa mulher, e aqui fica para você, não importa o que as pessoas vão falar lá fora, importa o que seu marido está falando.
O importa é como seus filhos estão olhando você. Primeiro é dentro de casa. O elogio mais importante primeiro, lembre-se, essa mulher, ela fazia autocrítica. Primeiro, o que o Senhor pensa de como você está vivendo. Segundo, dentro de casa, seu marido, seus filhos. Pergunta para ele. Seus filhos têm condições de conversar isso com você? Pergunta, conversa com eles. Depois lá fora. A gente não pode inverter isso, porque o primeiro papel da mulher não é lá fora, é dentro. O lugar onde Deus chamou a mulher para mais dar fruto é dentro de casa. É dentro de casa. Isso é mais importante. Maridos e filhos, elogiem essa boa mulher. A gente precisa fazer isso. A gente precisa elogiar elas. Fazer isso publicamente. Fazer isso com ela. Mostrar a importância que ela tem. E nós, homens, precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar a mãe, amar a mãe, elogiar a mãe. E de vez em quando dá um tempinho, porque fica toda hora, mãe, 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 ei, não sabe falar pai? Aí os moleques ficam, sangue suga na mãe, a mãe não aguenta. Aí chega a noite, a mulher vai dormir. Vai sonhar com os anjos, os filhos. Ok? Então nesse ponto também nós podemos ajudar e dar uma tirada. Falei, ei, dá um tempo. Deixa sua mãe respirar, como diz, né? Deixa ela ter um momento do nada. Agora tem um momento do nada, quando elas não têm que fazer nada, né? Mas é o momento delas. Beleza versus sabedoria, é o verso 30. Enganosa é e vã a formosura. Está vendo, pastor? Não tem que investir na estética. Não faça isso, está interpretando errado. Às vezes você pode ler e entendeu, mas a aplicação é errada. Invista na estética. Mas lembre-se que a principal beleza é o caráter dela. A principal beleza de uma mulher é o relacionamento dela com Jesus. Porque é ali que faz toda a diferença. Porque é Jesus que vai fazer ela ser uma boa filha para o Senhor. Boa esposa, boa mãe, boa em qualquer lugar que colocar ela. Então, beleza versus sabedoria. Sabedoria. E o princípio de sabedoria é temor de Deus. E o próprio livro de Provérbios, ele começa e ele termina falando o quê? O princípio da sabedoria é o temor. Olha só, o livro está me dando essa dica importante. Ele começa e ele fecha. Parecendo um quiasmo. Sabedoria. Tema a Deus. Quanto mais uma mulher temer a Deus, mais Deus vai guiar ela com sabedoria. Ela vai acertar mais. Porque o Senhor é fiel. Vamos lá, Sandra. Agora começamos aqui, saímos de Provérbios 31, vamos entrar em outros temas no tempo que nós temos. Uma mulher que completa o marido, 3 coisas. Ela aprova essa relação masculina e feminina de um complementar o outro, ok? Ela aprova isso. Segundo, ela recebe a liderança do marido, ela recebe aquela liderança, tá? Porque às vezes tem pessoas que são lideradas, ela não recebe, ela tolera, ela suporta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que recebe. Sabe quando você fala para o filho, vai lá e faz isso, ele vai assim, ó. Ele está indo, aí você fala com ele, eu não estou indo, está indo do jeito errado, está indo com a disposição errada, está indo com o coração errado. Eu falo assim, filho, Deus não recebe isso. Você pode fazer aos meus olhos, mas Deus não vai, você não vai receber nada por isso. Então, as mulheres têm que entender que elas precisam receber isso, e que elas precisam ficar contentes com as iniciativas apropriadas no relacionamento, e elas não quererem que ele seja passivo. Ah, mas o meu marido e tal, ele é passivo. Converse com ele. Chame ele para ler a Escritura sobre isso. E principalmente, ore ao Senhor, para que o seu marido possa viver o chamado dele, que Deus chamou ele para viver. Porque você vai ser abençoada. Como eu disse ontem, não tente tomar a liderança se ele não está agindo, ajude ele. Um goleiro,
não deve sair debaixo das traves para ir bater um pênalti, porque o centroavante está titubeando, não está sabendo se ele bate no canto direito ou esquerdo. Mas o goleiro pode sair de lá e falar: calma, nós estamos com você. Você treinou, você é o nosso atacante. Vai lá e bate esse pênalti. Se você acertar, ok. Se errar, estamos juntos. É esse o papel. Mas ela tem que ficar no lugar que Deus colocou para ela. Mas ela tem que ser uma pessoa que apoia. Vamos lá, que ora com Ele. E tem que demonstrar isso para Ele. Ela tem que se sentir honrada pela liderança dele. Maridos, de vez em quando você tem que falar com a mulher. Está acontecendo alguma coisa, você fala alguma coisa, ela... Não. Tem uma frase simplesinha. Tenta falar isso de uma maneira bem baixa, tá? Sem subir. Sim. Deixa eu cumprir o meu papel. Deixa eu te liderar. Fala isso. Ela lê Bíblia. Deixa eu liderar você. Porque tem hora que ela quer. Lembre-se, elas são leoas. Lembra? Elas são aquelas galinhas choca. Elas têm iniciativa. Elas querem, se deixar, ela pega tudo. Deixa eu cuidar de você. Deus me colocou aqui para isso. Amém? É isso. Terceiro, a mulher precisa fortalecer o marido. Ela tem que ser uma companheira fiel. Agora, ela tem que fazer observações para ele. Quando a mulher vê uma coisa errada no homem, ela tem que chamar ele, longe das crianças, longe do público, e tem que falar: acho que você está agindo aqui, não está legal. É a pessoa que mais conhece o homem. Como que ela não vai falar? Como que ele vai se corrigir? Como que ele vai abandonar o que está errado? Tem que falar. A auxiliadora tem que falar. E quando a mulher auxilia o marido, o que acontece com o relacionamento como um todo? Fica mais? Tem mais chance de dar certo. Porque tem mais de uma pessoa pensando. Então tem dons diferentes ali, tem talentos diferentes. Quando a gente olha para um casal, a gente vê duas pessoas que vieram de lugares diferentes, que tiveram educação diferente. Mas quando eles se unem, eles são uma só carne. E aí eles são o cônjuge. Estão debaixo do mesmo jugo. Mas a mulher tem que falar, tem que auxiliar, tá? Uma mulher que abençoa a igreja. Como que é uma mulher que abençoa a igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo carinho. Às vezes, tem algumas mulheres que querem tanto servir a Deus na igreja, que elas acabam colocando o serviço na casa de Deus à frente do serviço na casa que Deus deu para ela com o esposo. Isso no final pode ter alguns problemas. Porque muitas vezes o grande chamado para algumas mulheres em relação a servir a Deus é cuidar do marido, dos filhos da casa, para que Deus possa usar aquele homem na igreja. Mas a igreja não entende isso. A igreja não vê isso, mas isso é importante. Porque quando ela fica na retaguarda, ela cuida das coisas, aquele homem pode sair de casa, ele pode servir as ovelhas, ele pode visitar, pode fazer muitas coisas. Então nós precisamos colocar as coisas dentro da ordem que a Escritura traz. Então, primeiro a casa que Deus deu, e então a casa do Senhor. Olha o que diz aqui Timóteo. Aqui ele está falando da questão da viúva, mas olha o currículo dessa mulher, né? Esposa de um só marido, tem testemunho de boas obras, criou filhos, foi hospitaleira, lavou o pé dos santos, socorreu os atribulados, foi zelosa de boa obra. Então, com base nesse texto, o que a gente pode falar para uma mulher? Como que ela pode ser uma bênção na igreja? Primeiro, as mulheres precisam ensinar o valor da fidelidade no casamento. Porque às vezes quando a mulher está passando por esteja vulnerável, ou alguma situação ruim pode estar chegando, uma nuvem ruim pode estar chegando perto, às vezes vai ser uma mulher
mais experiente na igreja, que vai chegar e vai conversar, que vai aconselhar, e vai falar, seu casamento, seja fiel, cuidado com isso. As mulheres também têm que, às vezes, falar das suas experiências, de todo o trabalho que vocês tiveram, porque tem as mãos calejadas nos anos de trabalho. As mulheres que já têm experiência na maternidade precisam ajudar as mulheres com crianças, as mães de primeira viagem. Deixa eu falar um negócio para vocês. As gerações passadas, as mulheres tinham filhos perto da mãe, perto das tias, perto da avó, perto das irmãs. Tinha um batalhão para ajudar ela. Os tempos mudaram. E aí as mulheres mudaram e moram longe da família. Então presta atenção, mulheres. Às vezes uma mulher da igreja ganha um bebê, ela não vai ter ninguém. E o marido dela fica lá aqueles poucos dias, depois ele vai trabalhar e ela fica sozinha. A igreja tem que suprir isso, porque os tempos mudaram. Elas precisam de ajuda. As mulheres ficam muito vulneráveis, às vezes quando é a primeira vez, as emoções, as questões neuroquímicas delas ficam maluquinhas. Ok? Então as mulheres precisam ajudar as mães mais novas, visitar, aconselhar, estar perto delas. Isso é um desafio para a igreja. Fala, pastor, como é que eu vou falar isso aí agora? Como é que eu vou falar que... como que eu vou falar que é feliz a mulher que cuida bem do esposo e dos filhos? É o chamado. Como é que a gente vai incentivar que as mulheres mais novas desejem o casamento e vejam esse chamado importante? As que já estão vivendo isso precisam falar das experiências. Como que Deus tem olhado para você? Pastor, às vezes eu não me sinto satisfeita naquilo que Deus me colocou nessa vocação. Deus não erra, certo? Deus erra? Os propósitos de Deus são errados? Então nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Porque eu quero viver satisfeita naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Precisa procurar o Senhor, porque o Senhor chamou vocês para serem satisfeitas, felizes. Felizes com aquilo que Ele deu. Não que os homens querem colocar. Quando eu falo homens, eu falo de todo o sistema, tá? Não que o sistema quer colocar sobre vocês, que quer sugar vocês. E não quer deixar vocês fazerem o que é mais importante. O casamento e a criação dos filhos. Vamos lá. Uma mulher que trabalha fora. O grande problema não é trabalhar fora. Essa mulher, Provérbios 31, ela trabalhava muito. Mas esse trabalho dela, se você prestou atenção, essa mulher trabalhava, mas ela ficava a maior parte do tempo, provavelmente, em casa. Lembra? Sociedade agrícola. Tinha plantação, pegava lá os tecidos, fazia a roupa dela, tinha as costuras da época lá. Então o problema não é trabalhar fora, o problema é quando o trabalho fora faz eu falhar no primeiro chamado. Qual o primeiro chamado? Marido? Filhos? Por isso que toda vez que a mulher tem que sair fora, e a gente entende essa questão, por causa da economia que a gente vive. Nós vivemos numa cultura que eles inventaram muita coisa para a gente gastar. Se você volta 40 anos atrás, 40 anos atrás, era o quê? Água, luz, pagar o financiamento da casa, o aluguel, o IPTU, quase não tinha telefone, não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Para pensar, nós vivemos num sistema que eles vão inventando um monte de coisa e a gente vai tendo que aderir, o dinheiro vai, aí o dinheiro não dá, a mulher tem que ir, e aí é pesado. Então, lembra do primeiro chamado, isso é importante. Agora, algumas questões quando a gente analisa uma mulher que trabalha fora, ok? Lembrando, essa questão aqui, quem que resolve? Quem resolve isso aqui é a família, gente. A gente está aqui para tentar mostrar algumas coisas para pensar, às vezes você está passando uma situação dessa, porque é um assunto muito sensível e delicado. Cada família tem a sua realidade, ok?
Mas eu quero aqui fazer vocês pensarem em algumas coisas, às vezes ajustar algumas coisas, tá? Primeiro, essa questão do trabalho externo da mulher traz benefício para a família? Vou dar um exemplo para vocês. O marido tem um serviço e não tem plano de saúde. A mulher consegue um serviço que não ganha muito, mas tem um plano de serviço, tem um plano de saúde. E aquele plano de saúde para a família inteira. E aí? Faz diferença ou não? Joga fora o plano de saúde? Vocês percebem? Que não é uma situação fácil? Você tem que pensar, falando, eu preciso desse plano de saúde pro meu filho, pro meu marido. Ou não é? Não é legal ter um plano de saúde quando a empresa te dá. E aí? Tem que sentar e decidir junto. Ajuda o seu, por exemplo, aquilo que você faz está ajudando o seu marido no chamado dele? Ajuda? Pensa nisso. Traz benefício para outras pessoas? Aquilo que você faz está abençoando pessoas? Deus está sendo glorificado nisso? Você consegue manter fielmente o trabalho original? Você consegue fazer o trabalho fora e ainda cuidar do marido, dos filhos e da casa? Lembre-se, não tem como abrir mão do primeiro chamado, porque é Deus que colocou. Se a gente faz isso, a gente está abrindo mão do próprio plano de Deus. Aí nós estamos criando o nosso plano. E o que aconteceu na frente? Eu não sei, a gente faz o nosso próprio plano, o que acontece? Só o Senhor sabe o que vai acontecer. Agora, olha o que uma carta fala. Após cumprir seu chamado prioritário, que é onde? Em casa. Então, olha o que ele diz. Se ela ainda tiver tempo sobrando, então estará livre para buscar atividades empreendedoras e criativas fora do lar. Uma outra coisa, essa mulher ganhava dinheiro e ficava em casa? Sim ou não? Sim. Ela ficava muito tempo em casa, ela cuidava na casa dela, e cuidava dos filhos e do marido. E ela ganhava dinheiro? Sim. Será que tem uma maneira, às vezes, da mulher ficar só meio período fora, mas precisar de uma provisão para ajudar o marido e arrumar alguma coisa que ela faz de casa? Olha o que aconteceu por causa da pandemia. Quantas coisas ficaram home office? Que as mulheres às vezes conseguem fazer de casa. Isso pode trazer um benefício, por quê? Elas vão ficar mais perto das crianças. Isso pode ter uma vantagem, mas é uma coisa que cada família tem que se planejar e organizar, mas a gente tem que pensar nisso. Lembrando que as mulheres, elas vão se desgastar. O que elas fazem com 30, elas não conseguem fazer com 40. E depois de 40, elas vão com 50. A força vai diminuindo. A gente tem que pensar nisso, tá? A mulher de Provérbios, volta lá para mim, a mulher de Provérbios 31 trabalhava muito. O foco dela era quem? E a sua maior virtude? Ela temia? Sim. Vai lá, Sandra. Essência da feminilidade. Qual que é a essência? Uma mulher madura. Presta atenção aqui, ó. Ela tem uma disposição libertadora. Lembre-se, a cultura é contra ela. Não. Você não tem que ser submissa a esse homem, não. Isso está fora de moda. Mas uma mulher que entende o chamado de Deus, ela tem uma disposição libertadora para receber e auxiliar o quê? A liderança de... Aqui eu estou falando tanto do pai como do marido. Ok? E quem são esses homens? Chamados por Deus para... É importante entender esse ponto. Que Deus coloca os homens para proteger, prover, conduzir. Tá? Então aqui a gente pode resumir essa essência da feminilidade da mulher. Ela recebe a liderança, mas ela auxilia esse homem. Isso é importante. Uma mulher madura, que não quer tomar a frente, mas ela também não é omissa, ela não é capacha, ela também é líder, ela é co-líder. Ok? Importante isso. Às vezes o homem, ele confunde a liderança com... como se fosse um líder episcopal, ele decide tudo sozinho. Isso não é o que a Bíblia coloca. Eu vou falar um pouco amanhã que as decisões da casa, eu vou falar isso para os homens, tem que ser uma decisão colegiada. Por quê? Porque tem dois. Então, às vezes a opinião dela é melhor para o casal, então vamos tomar sua. Mas é uma decisão que se toma junto.
Porque a gente está debaixo da mesma sorte, lembra? Consorte, embaixo do mesmo jugo, cônjuge, tá? Vai lá, Sandra. Aplicações finais. Aqui tem as minhas pais. Pais de meninas, pais de moças, pais de adolescentes, meninas. Dê palavra para elas. Ensine a palavra para elas. Seja o professor de Bíblia dela. Marque ela. Mostre o seu amor pela palavra, porque se ela ficar com isso como herança para ela, ela vai amar a palavra. Quando você vê a história de grandes pastores e grandes teólogos, tem uma coisa que você percebe em comum, eles falam assim: os meus pais me ensinaram a confiar na Bíblia. E o meu pastor me ensinou a ler, estudar a Bíblia. Percebe? As duas famílias importantes, o papel da liderança da igreja, não é o papel do pai e da mãe. Deem Bíblia para essas meninas. Pais, quer livrar suas filhas, lógico, com a graça de Deus, de chegar aqueles camaradas bandoleiros, totalmente descomprometidos, querendo às vezes aproveitar de moças que nós criamos com dificuldades na presença de Deus, quer diminuir a chance de ficar vulnerável essa menina, enche o coração dela de amor. Isso é o pai que tem que fazer, para quando chegar esse cara perto dela, falar assim: nossa, você é isso, você é aquilo, ela fala assim: sai daqui, meu pai já me fala isso todo dia, sai fora, sai fora. Mas é o pai. A mãe não vai conseguir fazer isso. Isso é o pai. Porque lembre-se, é a figura do homem, é o pai. Vai chegar um homem, ela vai olhar para quem? Não, meu pai me ama, meu pai me protege. Ele é meu modelo, ele ama Deus. Não está na hora, ele falou para mim que não é a hora. Não vou nem ficar perto. E se começar a perturbar, eu vou chamar meu pai. Aí os pais têm faca, né, pastor? Tem os trabucos. Mães, vocês são modelo para essas meninas. Elas vão ser esposas conforme vocês. Elas estão vendo o casamento nosso. Elas estão vendo. Se a gente grita, se a gente pede perdão, como que a gente é casado na frente delas, é ao vivo. É 24 horas. Então as mães precisam ser modelo para essas filhas. Filhos, ame sua mãe. Ame ela, honre ela. Faça tudo o que você pode, porque um dia elas passam. E a saudade fica. Um dia a leoa vai embora. Um dia a leoa vai encontrar com o leão. O leão da tribo de Judá. Valorize ela. Valorize sua avó, aquela tia, que muitas vezes fez o papel de uma mãe, que às vezes as pessoas perdem os pais muito cedo. Essas coisas acontecem num mundo como o nosso. Um mundo complicado, hostil. As mentoras que Deus dá. Agradeçam por essas pessoas. Filhas e mulheres solteiras. Lembre-se, vai chegar um camarada lá, mas pode ser um bandoleiro. Não tem os falsos mestres? Pode ser um falso namorado. Vai ficar longe dele. Lembre-se, busquem conselhos para confirmar suas escolhas românticas. Vai para o seu pai. Pega informação. Não vai na primeira conversa não, que o mundo aí está bem complicado. Lembra que falaram ontem? Muitos querem relacionamentos o quê? Descartáveis. Eles querem chegar naquilo que é mais íntimo, mas sem ter compromisso nenhum. Sendo que para ter esse compromisso íntimo final, primeiro tem que ter compromisso com todas as coisas que vêm antes. Ok? Homens, mulheres são fontes de riqueza natural e espiritual. A gente precisa aprender a olhar, ter um discernimento melhor com as nossas esposas, valorizar a vida delas e também deixar elas viverem os dons delas. Os homens são responsáveis de deixá-las viver aquilo que Deus deu para elas fazer. Nós não podemos atrapalhar. Nós temos que incentivar, nós temos que encorajar e também cuidar delas. Uma outra palavra para os homens, lembrando, quem que é a senhora da casa? A mulher. Maridos, a gente geralmente paga as contas. A gente usufrui, mas elas que escolhem, que falam, essa cor, sofá, elas que ficam mudando as coisas de lugar, coloca aqui, depois coloca lá.
Sabe, elas são assim, você tem que falar, amém, Senhor, eu sou casado, melhor que você é solteiro, então amém. Então ela muda tudo e a gente dá glória a Deus. Mulheres maduras, ensinem as mais. Elas precisam das que sabem mais. E se você tem mais, é porque Deus te deu experiência de vida. Ajude as mais novas. As mulheres casadas mais velhas ajudam as mais novas. As mais novas, as mais novas. E as mais novas ajudam as adolescentes. E as adolescentes ajudam as meninas de 10. E aí todo mundo fica bem o quê? Assistido e ajuda a equipe pastoral da igreja. Isso é uma bênção, tá? Funciona. Mulheres, honrem o Senhor com a sua vida. Vivam para o Senhor. Essa é a maior causa que vocês podem receber. Vivam para o Senhor, é a maior causa que vocês têm. Vivam para Deus, vivam para Cristo. Sejam boas esposas por causa de Cristo, boas mães. Tudo que vocês fizerem, façam por causa de Cristo. E o último, Sandro, vocês e Cristo. Olha isso aqui, as mulheres praticamente mantinham o ministério de Jesus com o dinheiro. Elas que davam muitas ofertas. Era elas, a Bíblia fala. Segundo, as mulheres eram grandes amigas de Jesus, elas conversavam. Lembra de Marta e Maria? Cada uma de um jeito, uma fazia muito, outra gostava mais de conversar, mas tinha um relacionamento. Então, Jesus é o melhor amigo de vocês. Terceiro, mulheres, foi uma de vocês que preparou com um perfume muito caro o corpo de Jesus antes dele ir para a cruz. Não foi um homem, foi uma mulher. E foi as mulheres que foram atrás do corpo dele para preparar no domingo e encontraram o quê? O sepulcro vazio. Foi elas. Foram elas mulheres que estavam lá diante do Cristo crucificado. Os homens tinham ido embora. Todos fugiram. As mulheres estavam lá. Vocês, mulheres. Olha o que a Bíblia mostra de vocês. E eu termino dizendo, o Senhor Jesus ressuscitou para vocês. Para os homens também, mas guardem isso. O Senhor Jesus, que aquelas mulheres foram buscar no sepulcro, Ele ressuscitou. Amém? Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor nos deu agora. São muitas coisas, Senhor, mas que o Teu Espírito venha sobre essas mulheres e que nós, homens, maridos, pastores, possamos encorajá-las, auxiliá-las em todas as coisas, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado. Amém.